Dessa vez eu vou pegar um programa de comédia que eu gosto muito do Netflix, que entrou na Netflix, estrelado por um humorista chamado Ryuji Akiyama. Muito talentoso, muito legal. Em japonês, a série se chama Creators File Gold, né? Creators File Gold. No Brasil, por alguma razão maluca, foi rebatizado de Top Creators Edição Japão. É um programa em que cada episódio, esse Ryuji, ele interpreta um dos seus vários personagens. E um episódio é desconectado mesmo do outro, e é um universo totalmente diferente um do outro. É muito, muito, muito legal. Humor de climão, de você se sentir desconfortável e fazendo críticas aí à sociedade, e é muito interessante, é muito legal, tá? Eu peguei o primeiro episódio da primeira temporada, foi por onde eu comecei, é um dos episódios que eu tenho mais carinho dessa série, e ele, nessa ocasião, ele interpreta um concierge, né, de um hotel muito chique, né, e esse concierge tem que ficar apagando incêndio dos hóspedes que vão chegando com pedidos absurdos, e ele nunca perde a pose, e é climão por todo lado, e é um ótimo episódio para a gente aprender japonês de um jeito muito natural, principalmente os convidados, né? Os convidados que aparecem em cada capítulo, têm pessoas famosas, sendo elas mesmas, então tem um jeito muito natural de falar. Inclusive, fãs de Tokusatsu, num dos episódios em que ele interpreta uma poetisa muito antiga, já morta, e é uma exposição sobre a vida e obra dessa poetisa, o personagem principal, o ator convidado, é o Joe Odagiri, que interpretou o Kamen Rider Kuga, um ator que ficou muito famoso depois do Kamen Rider Kuga, né? Um dos raros exemplos de ator de Tokusatsu que foi realmente pro estrelato. Então quem gosta de Kamen Rider Kuga, dá uma olhada nesse episódio que é hilário. Vamos lá, vamos começar aqui. O episódio começa com uma narração como se fosse uma propaganda do hotel, né? Falando como o hotel é incrível, como você vai encontrar aquele hotel maravilhoso e como esse concierge, que é maravilhoso, se encontra lá para servir todo mundo, todos os hóspedes. Então, tem uma linguagem que é meio que desprovida de final com des, mas, né? Uma linguagem mais, como dizer, jornalística, mais de passar uma informação. Lógico que o narrador vai dar emoção, né, durante a narração, mas a linguagem ela é mais crua. E é legal a gente entender esse tipo de linguagem também. Informação crua com as partículas dando função para as coisas. E é isso aí. É bom que a gente entende bem as partículas, tá? Hai! Hajimarimasu. Vou começar. Atōteki na sekaikan to hospitality o hokoru rakuen. Tá? Atōteki na sekaikan. Tá? Aqui a gente já vê uma relação bem simples entre palavras, né? Em japonês existem dois tipos de adjetivos. Os adjetivos do tipo i, que conjugam assim como os verbos, e adjetivos do tipo na, que precisam justamente dessa partícula na depois deles para se conectar com o substantivo que ele vai qualificar, que ele vai dar ideia, que vai falar sobre ele, né? Aqui a gente tem atōteki, que significa algo avassalador, algo irresistível, algo esmagador, né? Esse atô, ele dá uma ideia de pressão mesmo, né? Atōteki é algo avassalador, irresistível, maravilhoso. Tá? Atōteki na, então se tem o na, ele vai puxar um substantivo aqui, uma outra ideia para qualificar. Afinal, ele é um adjetivo. Sekaikan, tá? Sekai, esses dois kanjis querem dizer mundo, mundo. E kan dá uma ideia de visão. Então é uma visão de mundo, tá? Uma visão de mundo avassaladora. To, aqui sim, o to é a partícula de adição, tá? Ele está somando essa ideia com outra ideia, tá? Então é simplesmente um e, tá? Atōteki na sekaikan to hospitality o hokoru rakuen. Tá? Começando pelo final, rakuen significa o paraíso, né? Um paraíso. E aqui, hospitality, hospitalidade, vem do inglês, tá? Hokoru, hokoru significa se orgulhar, tá? Hospitality ou hokoru, se orgulhar da hospitalidade. Muita atenção aqui. Quando um verbo, tá? Um verbo, ele encosta, quando a próxima palavra depois de um verbo é um substantivo, esse verbo e o que vem antes dele, a ideia ligada a esse verbo, vai qualificar esse substantivo. Qual que é o substantivo aqui? Rakuen, rakuen, que é paraíso. Então, esse paraíso está sendo qualificado por essa ideia.
hospitality o hokoru. Quer dizer, não é qualquer paraíso, é um paraíso específico. É um paraíso que se orgulha da hospitalidade e, tem outra ideia anexada com o to, e de uma visão de mundo avassaladora, irresistível. Deu para entender? Quando um verbo, de novo, quando um verbo toca um substantivo, esse substantivo será qualificado pelas ideias que vêm antes. Tá? Então não é qualquer paraíso, não é qualquer rakuen. É um rakuen que se orgulha, hospitality ou hokoru, então se orgulha da hospitalidade, e to e atotekina sekaikan, e de uma visão de mundo avassaladora. Tá? A legenda oficial traduziu essa frase como um paraíso com visão de mundo e hospitalidade incríveis. Tá? Poderia ter encaixado a ideia de hokoru, de se orgulhar, né? Hokori é o substantivo a partir desse verbo, né? Então quer dizer orgulho. Watashi no hokori, meu orgulho. Tá legal já associar palavras parecidas? Eu acho que poderia ter colocado assim, um paraíso que se orgulha de sua visão de mundo única e de sua hospitalidade incrível, tá? De repente ficaria um pouco mais próximo do original, mas dá para entender? Legal. Próximo. Sekai de hajimete nanatsuboshi o kakutoku shita hoteru. De novo. Sekai de hajimete nanatsuboshi o kakutoku shita hoteru, tá? Kakutoku shita hoteru, tá? Então vamos por partes aqui. Sekai, de novo, a repetição. Sempre quando tem repetição, prestem atenção na repetição. Isso ajuda a focar, a fixar vocabulário. Sekai é mundo, tá? Igual no português. O mundo de Bigman, o mundo dos animes, tá? Para você diferenciar quando aparecer palavras mais específicas para o mundo no sentido de planeta, né? Que é Chikyu, né? Que é o nosso planeta Terra mesmo, tá? Sekai de, a partícula de, ela tem uma de suas funções é apontar para o que vem antes dela e indicar que isso é um território onde uma ação vai acontecer. Então, sekai de, você ouviu? Sekai de. Então, você já fica esperto que vai acontecer alguma coisa no sekai. Ele é o palco para onde uma ação vai rolar. Né? Sekai de o quê? O que vai acontecer? Vai ter um verbo aí, vai ter alguma coisa que envolve um verbo. Né? Então, sekai de, separamos, né, no mundo, hajimete, quer dizer, pela primeira vez. Tá? Pela primeira vez, nanatsuboshi, tá? Nanatsu significa 7, só que em contagem, né? 7 alguma coisa. No caso, 7 o quê? Hoshi, né? Esse é o kanji do substantivo hoshi, que significa estrela. Quando está junto da contagem, tem um ajustezinho de pronúncia. Em vez de hoshi, vira boshi, tá? Isso acontece muito em japonês, é muito comum, muito frequente. Nanatsuboshi, quer dizer 7 estrelas. 7 estrelas o, né? Partícula o, que sempre, a maior parte das vezes, vai se conectar a um verbo, né? Uma partícula de ação. Nanatsuboshi o quê? Você já tem que ficar ansioso por uma ação. Quando você ouve o, é puxar ação, é puxar verbo. Nanatsuboshi o quê? Vai jogar 7 estrelas, vai comer as 7 estrelas, vai fazer o quê? Uma ação. Aqui a gente tem kakutoku shita. Tá? Kakutoku suru significa adquirir. Então, adquirir as 7 estrelas. Aqui está no passado, kakutoku shita. Então, adquiriu as 7 estrelas. De novo, mesma coisa que aconteceu no exemplo de novo, lá em cima. Um verbo que aparece aqui tocando um substantivo. O que acontece? O substantivo vai ser qualificado pelo que vem antes, tá? Então, quando um verbo toca, quando a palavra seguinte depois do verbo é um substantivo, esse substantivo ganha personalidade, ele se torna único, porque ele é um substantivo que vai ser qualificado pelo que vem antes. No caso, o substantivo é hoteru, né? Hotel. É um hotel que, muitas vezes na tradução a gente bota o que, né? Que a gente qualifica a palavra. Não é qualquer hotel, é um hotel que adquiriu 7 estrelas pela primeira vez no mundo, tá? Então, sekai de hajimete nanatsuboshi o kakutoku shita hoteru, tá? Aqui a ação que eu falo que ia se desenrolar num palco é isso aqui, né? A aquisição.
né? O Sekai de no mundo, ele adquiriu, né? Então, a ação de aquisição de que ele adquiriu aconteceu nesse palco indicado pela partícula D. No mundo, tá? É o primeiro no mundo, tá? Vamos fazer a tradução de novo, tá? É o hotel, que agora vai ser qualificado. Então, hotel que adquiriu 7 estrelas pela primeira vez no mundo, ok? Essa frase foi traduzida pela legenda oficial da Netflix da seguinte maneira: o primeiro hotel 7 estrelas do mundo, tá? Tá tudo certo, direto, reto, sem nenhuma complicação. Mas, no original, a gente consegue entender algumas coisas muito importantes de gramática, tá? Destaco aqui a partícula D, tá? Que muita gente que já estuda japonês, e você que vai estudar mais e mais japonês, eu tenho certeza, pode confundir com ni, né? Que ni também tem uma ideia de lugar, e o D também, né, mexe com essa ideia de lugar. Só que D é o lugar onde uma ação se desenrola, né? E ni, ele indica coisas, a existência de alguém num lugar, né? Está ali, está aqui. Enfim, não vou entrar em detalhes, porque isso é um assunto que a gente poderia falar durante uma aula toda, tá? Dando sequência, Soko wa omoi o kanaeru sanctuary. Olha que frase bonita, né? Isso tudo com narração. Depois vocês vão entrar no Netflix, vão ver esse começo, vocês vão ver o tom que eu tô falando, né? Soko significa aí, né? Koko, aqui, soko, aí, asoko, lá, tá? Então, soko, aí. Soko wa, né? Aí, né? Omoi. Omoi, nesse caso, quer dizer um desejo, tá? Ele é um kanji mais poético, que indica uma coisa mais de imaginação, algo que você imagina, um desejo que você imagina. A gente tem esse kanji também, deixa eu isolar ele aqui, ó. Esse kanji também ali do omoi, to omoimasu, omoimasu, quer dizer, é mais simples, o sentido dele é mais simplório, é mais direto, é mais eu acho, eu penso, né? Aso omota, aso omoimasu, eu penso nisso, é mais simples. Quando você vê esse kanji, que também é lido como omoi, ele é um pouco mais complexo, ele dá uma ideia um pouco mais refinada também, né? De imaginação, de desejo, tá? Então, omoi é o que você está pensando, que você está imaginando, né? Omoi o kanaeru. Kanaeru significa ser possível de realizar. Vem do verbo kanau, que é realizar, tá? Ele está na forma potencial, que é uma forma que existe nos verbos em japonês, que é quando o verbo passa a significar, ele muda, né, a sua forma, geralmente traz um som de E, que antigamente não existia dentro dele, e passa a significar ser possível tal coisa, seja lá o que significa cada verbo. Então o verbo aqui é kanau, no dicionário tá lá, kanau, igual realizar, tornar possível. Kanaeru é ele assumindo essa forma potencial. E o sentido passa a ser possível realizar, tá? O quê? Né? Ou a partícula o, de novo, puxando o verbo. Ela que puxa o kanaeru, né? Omoi o, que vai fazer com isso, né? O vai puxar um verbo. Omoi o kanaeru. Ser possível realizar os desejos, tá? Então, soko wa omoi o kanaeru sanctuary. Aí, de novo, acontece o fenômeno que eu estou falando aqui, já falei na frase anterior. O verbo kanaeru, ele tocou o substantivo sanctuary, que para vocês fãs de Cavaleiros, é uma palavra que já tá no imaginário, porque é o santuário, né, vem do inglês. Então, este santuário está sendo qualificado pelo que vem antes, de novo, né? Não é qualquer santuário, não é o santuário da deusa Atena, nem o santuário que os Cavaleiros do Zodíaco subiram sem parar aquelas escadarias durante mais de um ano na nossa vida. Não é esse santuário. Esse é um santuário específico, capaz de realizar os desejos, tá? Então, aí é um santuário capaz de realizar os sonhos, os desejos, né? Os seus sonhos, você pode traduzir, porque no japonês você, dependendo do contexto, você pode traduzir de várias maneiras. O texto em si, ele não é muito determinístico. Muitos textos em japonês, eles são abertos, né? Como esse, né? Soko wa omoi o kanaeru sanctuary. Não está falando de quem que é o sonho. Aqui na língua portuguesa, a gente determina mais, né? É um local que realiza sonhos. É um local que realiza os seus sonhos. Você põe os seus sonhos, já muda, porque é os seus. No japonês, não. Ela é sempre aberta.
A frase é sempre aberta. Você tem que, através do contexto, entender para onde está sendo direcionado e fazer uma tradução. Aqui eu acho que este é um lugar capaz, este é um santuário capaz de realizar os seus sonhos. Por aí assim. Mas a Netflix colocou dessa maneira aqui, ó. Eu ainda não li, tá? Eu fico explicando, eu não leio a tradução antes. Um santuário onde seus desejos são concedidos, tá? Uma ótima tradução, né? Mais criativa, uma ótima tradução. Quem me manda esse roteirinho aqui, eu escolho, coloco o que eu quero, né, trazer aqui para aula, mas é o Rafa que formata e manda para mim essa aulinha pronta. Então, quando eu falo que realmente eu não vejo, às vezes eu não vejo, eu ainda não vi mesmo a tradução da Netflix. Eu fico primeiro analisando e depois a gente vai lá para ter o choque junto de como isso foi traduzido oficialmente no Brasil. Nesse caso, de novo, uma boa tradução. E aí o nome do hotel, né? Camperiza Hotel, né? Hotel Camperiza. Aí vamos lá. Kono hoteru ni wa kare ga iru. Né? Antes da gente seguir, deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui. Virgílio Sampaio. Sensei, esse substantivo que vem no final das frases, seguidos de verbos, se tiver a partícula wa, né? Se tive a partícula wa, estivesse depois do substantivo, teria o mesmo sentido? Não entendo a sua pergunta, peraí. Esse substantivo vem no final da frase, seguidos de verbos. Não, se ele vem no final da frase, ele é antecedido de verbos. Se tivesse a partícula wa, depois do substantivo, teria o mesmo sentido. Por exemplo, tá, deixa eu tentar aplicar aqui num exemplo. Aqui que a gente acabou de ver. Omoi o kanaeru sanctuary wa. Se tivesse um wa aqui, eu acho que imagina, a pergunta está um pouco confusa. Omoi o kanaeru sanctuary wa. Sim, aí a frase continuaria. Por exemplo, kirei desu. Kirei desu significa é bonito. Então, omoi o kanaeru sanctuary wa kirei desu. Né? O santuário capaz de realizar os desejos é bonito. Tá? Você pode continuar a frase, tem o mesmo sentido, o que veio antes, já veio antes, ele continua imutável. Você pode colocar o a, aí se você coloca o a, né, a partícula que vai, tudo que vem antes vai ser o assunto. Ele passa a ser, colocou numa ignição em que aquilo se torna um assunto. Né? Alguma coisa ao a é isso. Né? Você vai falar sobre o que vem antes. O que tem o santuário que realiza os sonhos, os desejos? Ele é bonito. Você falou uma coisa sobre ele, tá? Então, espero ter respondido a sua pergunta aqui. Tá né, sem o A, tá desse jeito. Ok, vamos continuar. Tá no final. Kono hoteru ni wa kare ga iru. Né? Kono, este. Muito importante, gente. Em japonês existe um negócio que eles classificam de kosoado kotoba. Né? Kotoba é palavra. Palavras kosoado. São famílias de palavras que você tem que saber. Por exemplo, kono, este, sono, esse e ano, aquele. Assim como kore, sore e are. Né? Essas palavras, elas têm diferentes tipos de uso e tudo mais. A gente vai ver sempre elas aqui, porque são muito básicas, elas aparecem o tempo todo. Eu não vou entrar em detalhes, porque precisa de uma aula só para elas. Mas é muito interessante você dar uma pesquisada, dar uma aprendida, que é fácil de aprender e já te liberta para você ter conhecimento muito mais complexo construído do japonês, tá? Aqui, kono é este, tá? E kono sempre vai ter uma palavra junta, né? Não existe kono wa, por exemplo. Não tem partícula depois de nem kono, nem sono e nem ano. Eles sempre estão colados com alguma palavra, né? Kono hoteru, kono pasokon, esse computador, kono headphone, né, esse fone de ouvido, kono senpuki, esse ventilador, etc. Tá sempre uma palavra junto, tá? Já kore, sore, are, que vocês já devem ter ouvido também, aí sim, nunca colado, né? Kore, pasokon não existe, é kore wa, sempre com partícula. Então tem essa diferença, falei que não explicar, acabei explicando por cima. Kono hoteru ni wa, tá? Ni wa, ele indica com ênfase um lugar onde alguma coisa existe, tá? Lembra que eu falei do de, que ele indica um lugar onde uma ação se desenrola. Já o ni, ele indica algo que existe, algo que está, algo que tem um determinado estado. Não vou entrar em detalhes, porque a gente pode explorar isso em aulas só disso,
E temos um curso de japonês também que a gente dá aula sobre esse tipo de coisa, tá? Aqui ficaria muito corrido a gente entrar em detalhes. Kono hoteru ni wa, então quer dizer, neste hotel, né? Kono hoteru ni wa, neste hotel, kare ga iru, né? Ele existe, literalmente, tradução literal. Kare significa ele, tá? E alguma coisa ga iru é alguma coisa que existe para seres vivos e animais, cachorro, gato, tá? Iru é existir para seres vivos, tá? Para objetos é aru, tá? Mesmo sentido, existe, tem, tá? Para objetos é aru, para seres vivos é iru. Então, alguma coisa, puxando já com a partícula, né? Alguma coisa gairu, kare gairu, quer dizer, ele existe, tem ele, há ele, ok? E a frase, então, fica, Kono hoteru ni wa kare gairu. Neste hotel, há ele. Né? Ele é o foco do episódio, ele é o engraçado do episódio, ele é o protagonista, então tá fazendo um suspense para revelar esta pessoa. A legenda oficial traduziu essa frase, e ele está no hotel. Eu acho a tradução um pouco fraca, porque ela podia trazer mais o drama que a original tem. Olha como é legal a gente entender as coisas sem tradução, né? Direto do original, porque a gente tem acesso a essa qualidade artística do original, né? Kono hoteru ni wa kare ga iru, né? E neste hotel está ele. Acho que eu colocaria dessa maneira. E neste hotel está ele. A gente fala isso em português para dar uma ênfase no ele, aquele que tal coisa, o homem que tal coisa. Esse tipo de humor tem no original e não tem na legenda, tá? Então, muito legal sempre a gente entender as coisas sem tradução, tá? Ainda mais se divertindo no processo, que é o que a gente sempre prega desde o dia 1 deste canal e deste curso de japonês, tá bom? E ele está no hotel, beleza, burocrático, segue o barco. Vamos lá. Okyaku-sama ni, vamos sublinhando enquanto eu falo. Okyaku-sama ni ichido mo no, né, no do inglês, to itta koto ga nai hoteruman, tá? Muito bem, vamos lá. Okyaku-sama quer dizer os senhores clientes, tá? Kyaku, sozinho, né? Quer dizer o cliente. Kyaku, de um jeito informal você fala só kyaku, tá? Okyaku-sama ou okyaku-san é um jeito polido de você se referir aos senhores clientes, tá? Okyaku-sama ni, né? Para, ni tem essa ideia também, né? De para tal pessoa, né? É para os clientes, tá? Para os clientes, separa essa ideia. Ichidomo quer dizer nenhuma vez, tá? Ichido significa uma vez, tá? É isso. Ichido, esse do conta vezes. Lembra que em japonês tem muito sufixo de contagem? Esse do, junto com os números, conta número de vezes. Ichido, uma vez. Nido, duas vezes. Sando, 3 vezes. Yondo, 4 vezes. E assim por diante. Mas, quando isso está junto com o mo, você pode entender isso tudo como uma palavra só. Ichidomo, quer dizer nenhuma vez, tá? Ichidomo, nem uma vez, tá? Ichidomo, no, não. To, itta koto ga nai, tá? Itta koto ga nai significa nunca disse, tá? Aqui é uma estrutura koto ga nai junto com verbos no passado informal, tá? Não vou entrar em gramática. Mas mais um pouquinho de gramática eu acho que eu preciso. You é o verbo dizer, tá? O verbo dizer no passado informal é ita, disse, tá? Isso junto com koto ga nai, quer dizer nunca disse, tá? Se fosse taberu, taberu é comer. No passado informal, tabeta, comi. Tabeta koto ga nai, nunca comi. E assim por diante. Então, nunca disse, tá? O to aqui, de novo, tá referenciando o que vem antes, né? Okyaku-sama ni no to itta koto ga nai. Nunca disse não, nenhuma vez, para okyaku-sama, tá? Para os clientes, para os clientes. Okyaku-sama ni ichidomo no to itta koto ga nai, tá? Muito importante entender o to, eu reforço isso o tempo todo. Ele indica, ele faz referência ao que vem antes e completa com o que vem depois. E aqui, tá? Uma frase não acaba aí.
aqui de novo temos o verbo, né? Itakoto ga nai. Nai quer dizer não existe, não há, né? É o aru na negativa informal. Não quero entrar em gramática, mas fica entrando. Né? Nai é não tem, então é um verbo. Tá tocando em roteruman. Roteruman é um funcionário de hotel, né? No caso aí seria o concierge, né? Então tá qualificando, como eu disse antes, tá qualificando o concierge, tá qualificando esse roteruman, né? A pessoa que trabalha no hotel. Não é qualquer trabalhador de hotel, não é qualquer, né, desses. É um específico, é um trabalhador do hotel que nunca disse não nenhuma vez e te domou para para os clientes, tá? Okyakusama ni ichidomo no to itta koto ga nai hoteruman, tá? Um hotelman, um oficial, um concierge que nunca falou não nenhuma vez para os okyakusama, para os clientes, tá bom? Como a Netflix traduziu isso? O concierge que nunca disse não a um hóspede. Tá tudo certo, tá? Aqui a gente não tem a palavra hóspede, né? A gente vai pro okyakusama, que é o cliente, né? Quando eu faço show, por exemplo, no Japão, o público, eles tratam como okyakusama. Você pega um mangá, monta uma banquinha na rua para vender, quem comprar é okyakusama. Na loja, okyakusama. Um hóspede de hotel, okyakusama. Tá? Essa palavra engloba muito. Então, às vezes, a gente fica, como será que fala hóspede em japonês? Tem a palavra hóspede específica, mas quando você se refere ao hóspede, ele é um cliente seu, você usa okyakusama, tá? É uma palavra abrangente. E para a gente terminar, última frase. Kamperiza Hoteru Executive Concierge. Trava-língua isso aqui. Oryo Yutaka. Tá? É o nome dele. Tá? Então, Kamperiza Hoteru, o Hotel Kamperiza Executive. É o executive. Executive. Como é que fala isso em inglês, né? Executive. Um trava-língua. Eu duvido que se tivesse um japonês aqui comigo, ele não travaria a língua além disso aí. Com 100% de certeza. Executive Concierge. Concierge. É o concierge, tá? E aqui tem o nome do fulano. Oryo Yutaka, tá? Aqui, ó, de bater o olho, como... olha que interessante, ó, de novo, hein? Como enriquece a nossa experiência saber japonês. Yutaka é um personagem, né? O episódio é sobre esse concierge que tem tudo do bom e do melhor, é tudo muito abundante, e ele serve os clientes. Vocês vão ver no episódio, assiste que é muito legal. O nome do personagem também é escolhido fazendo referência a esse tipo de situação. Yutaka, esse kanji, ele significa algo abundante, algo rico, né? Yutaka na kuni é um país rico, com abundância, tá? Yutaka tem esse sentido também, e o som Yutaka é comum em nomes também, tá? Então eles escolheram esse kanji de propósito, porque é um concierge chique. E aqui a gente tem Oryo, que é engraçado, né? O som é engraçado. Esse primeiro kanji, Ori, ele dá a ideia de dobrar, é o Ori de origami, né? De você fazer dobraduras de papel. E esse O, ele significa cauda, rabo de animais, por exemplo. Então, é um rabo dobrado, com o rabo entre as pernas, talvez possa ser esse o sentido, não sei, teria que pensar, mas é uma homenagem aí, é uma brincadeira até com o nome do cara, é o Yutaka Oryo, quer dizer, o abundante com o rabinho entre as pernas, talvez, sei, tem uma brincadeira aí com o nome, tá bom? E com isso a gente encerra. Rafa, me fala se tem alguma pergunta, se tem alguma dúvida, se tem alguma indagação. Senão, eu já vou fazer aqui o encerramento. Hoje a gente foi preciso, hein? Começamos às 8. São 9 horas em ponto no relógio. Lembrando que para perguntar tem que ser inscrito no canal, hein? Se quiser mandar uma pergunta, ainda dá tempo. O Cachivitão, me bateu uma dúvida. Como diferenciar se os kanjis são nomes de pessoas ou outra coisa? O Kashi-san, Vitão-san, você vai saber quando é nome, né? Porque, primeiro, dependendo de como tiver dentro da frase, vai aparecer Yutaka-san, né? Vai estar com um sufixo de tratamento,
então você já vai saber que é uma pessoa, tá? Ele vai estar destacado de alguma maneira dentro do texto, que vai ficar claro que é o nome de uma pessoa. Até porque se for yutaka, você tem que ligar essa palavra yutaka na kankyo, né? Um ambiente abundante. Vai ter um texto que vai fazer todo o sentido. Tá lá a palavra. É igual, sei lá, em português, não tem gente que chama coisas que têm significado, hilário. Tem o seu Hilário. Eu trabalhei com o seu Hilário uma vez. E como é que eu vou saber que hilário tá na frase como, pô, essa pessoa é hilária, ou isso é hilário, ou quando é o nome da pessoa? Mesma coisa, né? Ô, seu Hilário, vem aqui que eu quero falar com o senhor. Você viu que o seu Hilário foi para não sei aonde? Fica claro o jeito que está sendo usado quando é nome e quando é a palavra, tá? Hai, mais uma perguntinha para a gente terminar. Fala, Roufa-san, nosso grande aluno, muito, muito legal você estar aqui com a gente. Sensei, é comum isso de narrador usar uma linguagem verbal que aparentemente seria informal numa conversação? Sim, Roufas, o narrador ele é uma loucura, né? Porque a linguagem a gente fala que é informal numa narração, igual aquele exemplo que eu dei mais cedo, né? Kamen Rider toa kaizou ningen dearu, né? O Kamen Rider é um ciborgue, né? Um androide, né? Em vez de des, ele usa dearu. Dearu é uma expressão formal, não é informal, é formal. Mas você não usa isso. Ela soa informal se você falar com uma pessoa mais velha no dia a dia, entendeu? Korewa senpu ki dearu. É esquisito, é uma coisa que não tem nada a ver. Existe uma formalidade que traz um tom mais neutro. Eu acho que isso traz uma neutralidade, na verdade, na linguagem, sabe? O narrador, ele não tá... Porque quando você fala des, mas você já tá trazendo humor para as frases, né? Kamen Rider wa Jinzo Ningen desu. Já tem uma simpatia, já tem uma linguagem mais... uma proximidade. E é legal vocês perceberem isso. Quando fala, né? Jinzo Ningen desu. Parece que a pessoa tá trocando ideia, ela tá sendo simpática. E o narrador não tem essa função. O narrador ele tem que dar informação. Ele não tem que ter humor nenhum. É reto, sabe? É sem nenhum humor. Eu acho que a linguagem informal, que a gente fala informal porque, né, em situações de conversação no mundo real, você soaria rude usando esse tipo de linguajar, ela, na verdade, é uma linguagem formal, uma linguagem dura, né? Linguagem dura que tira qualquer tipo de emoção da frase e passa informação. Muitos jornais escrevem dessa maneira, né? Linguagem informativa, dearu em vez de des, né? Os verbos sempre no infinitivo, tá? Porque o jornalista não tem que passar emoção, ele tem que dar informação, tá? Muito bem, gente, espero que vocês tenham curtido essa aula. O programa é muito legal, o programa é muito engraçado. Assistam na Netflix e façam aquelas repetições, tendo em mente todas as explicações que vocês ouviram aqui na aula de hoje, tá bom? Até a próxima aula. Jané.